tema que é uma pedra fundamental quando a gente fala de segurança psicológica é o medo, o efeito que o medo tem. E já foi provado. No princípio, assim, quando você pega todas as pesquisas que foram olhar para comportamento humano, dinâmica de trabalho, o que a gente tem como grande achado é o medo muda o comportamento das pessoas. Todos nós temos um instinto de autocensura natural e quando eu falo instinto quer dizer que eu não escolho, instintivamente eu ajo só depois que eu percebo que eu agi e esse instinto é sempre ativado de acordo com a cultura organizacional que o indivíduo vive. Ou seja, se eu estou numa empresa onde eu não posso ser eu mesma e eu estou o tempo todo calculando aqueles riscos da minha imagem, o que vão pensar de mim, e eu vou o tempo todo me julgar, me censurar, me criticar, e isso é muito ruim para a autoestima e para a produtividade. Aí você pode pensar em todo tipo de medo. Ter medo de não cumprir um prazo, ter medo de não agradar um chefe, ter medo de como você vai performar numa reunião, ter medo de falhar, ter medo de não ter um conhecimento, ter medo de qualquer coisa. Todos esses medos é muito importante perceber que, a gente tem por quem nós somos de fato, independente de qualquer coisa, e dois, esses medos que nós já carregamos são potencializados por uma cultura tóxica que usa o medo como artifício de motivação. E aí a gente vai chegar nesse conceito de segurança psicológica para entender. Por mais que a gente tenha, eu, por exemplo, não sinto medo pessoalmente da relação com meu chefe, mas eu tenho medo de me expor diante dos meus colegas ou eu penso muito antes de tomar uma decisão, isso caracteriza um ambiente de insegurança psicológica. Então é muito importante entender que a segurança psicológica ela sempre vai ser uma experiência do coletivo. E ao mesmo tempo, pegando um gancho agora com relacionamentos interpessoais. Eu posso não ter assim a melhor relação de intimidade com o meu líder, por exemplo. Eu posso ter um colega de trabalho que eu não me dou muito bem, mas se quando eu estou em grupo com essas pessoas, nos momentos de equipe, a gente respeita a opinião dos outros, a gente escuta as pessoas sem interromper. Quando eu falo é para co-criar, ou quando eu critico uma ideia e não a pessoa, significa que mesmo sem ter intimidade ou confiança ou uma relação próxima, tem segurança psicológica. Um ponto muito importante que você já entendeu é que o medo definitivamente não é um motivador eficaz. O medo simplesmente vai disparar a nossa glândula, a nossa amígdala, o medo vai disparar uma série de processos neuroquímicos que vão pelo nosso sistema nervoso e inundar o nosso organismo de cortisol e uma série de processos nocivos de adoecimento. Lembrando que o burnout hoje é considerado uma doença ocupacional e um acidente de trabalho. E um dos grandes motivadores, isso eu falo no meu curso sobre burnout, que faz uma pessoa adoecer no trabalho é um ambiente de insegurança psicológica. Por isso, líder, se você for líder ou se você apoiar uma liderança, você precisa necessariamente fazer com que as pessoas não sintam medo nenhum quando elas errarem, quando elas não souberem, quando elas estiverem inseguras ou qualquer situação onde ela possa ficar desestabilizada. E se você estiver se perguntando como que você pode descobrir se um ambiente é ou não inseguro, eu vou trazer algumas perguntas que estão lá no livro do Timothy Clark e aí ele faz algumas perguntas para suscitar a nossa reflexão. Então vamos lá. Ele pergunta o seguinte: você já se sentiu excluído em um ambiente social? Ou você já teve medo de fazer alguma pergunta dentro de um grupo? Por acaso, você já ficou em silêncio quando você sabia a resposta para o problema, mas achou melhor ficar calado? Ou você já teve alguém roubando crédito do que você fez, de algo que você produziu? Outra pergunta dele é: você já foi ignorado alguma vez numa discussão, fingindo que você não tinha falado nada? Bom, essas e outras perguntas caracterizam um ambiente de segurança psicológica. Então, se você respondeu sim, fica ligado que a gente tem um trabalho para fazer. A verdade é que toda vida que a gente experimenta esses lugares que eu acabei de perguntar para você, a gente ativa o nosso instinto de autocensura. E ele faz a gente sentir medo. E é esse medo que faz a gente calar. E de tanto a gente calar, ficar passivo, a gente começa a ficar desmotivado. E depois que a gente fica desmotivado, a gente já não sabe mais se o problema é com a gente, que está sendo incompetente ou não está mais engajado como se espera, ou se foi o ambiente que causou isso. E a maioria das pessoas não percebe que foi o ambiente que causou isso porque a gente simplesmente não conhece ou não reflete sobre o tema. E para finalizar essa aula, um ponto muito importante. Você pode fazer as pessoas se sentirem inseguras independente do seu cargo. Se você é ou não líder, tem ou não poder formal, lembre-se,
Toda vida que você vira o olho, torce a boca, vira de costa, não olha nos olhos quando a pessoa está falando, ou quando você fala, você ignora a fala dela, independente de você ter poder ou não, você está desestabilizando e deixando as pessoas inseguras. Por isso, é muito importante você perceber que você tem responsabilidade também de acolher as pessoas e dar o exemplo para tornar um ambiente mais seguro. E na próxima aula a gente vai falar de uma das principais estratégias para combater tudo isso, que é a vulnerabilidade.